Glória a Deus. Glória a Deus. Lena Mossoró. Irmã Lúcia Helena, seja bem-vinda, amada, em nome de Jesus. Prazeroso saber que a senhora estará conosco nesta manhã. Glória a Deus. 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 Paz, amada. Seja bem-vinda. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Manducileia, seja bem-vinda, amada. Sempre conosco, né? Em todas as nossas lives. O Senhor continue lhe abençoando. Glória a Deus. Bom dia, minha filha. Deus lhe abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, tudo em paz. Graças a Deus. Glória a Deus. Recebendo os irmãos com o hino 465. Ele sofreu por mim, da nossa harpa cristã. Glória a Deus. 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 O plano de Deus era assim, hoje a vida resplendente. Isso foi tudo por mim. Eu sei que eu era o culpado. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Recebendo os irmãos com o hino 465, ele sofreu já por mim, da nossa harpa cristã.
enquanto os irmãos estão sendo logados, né? Estão sendo logados aqui conosco, nessa live de hoje de manhã, concernente à Escola Bíblica Dominical. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Queremos saudar com a paz do Senhor aos nossos irmãos lá da cidade de Saúde, lá em Barreiras, sob os auspícios do nosso pastor Brandão, missionária Carla Sumaia Brandão, missionária Marta Evangelista, né? Estão ali tomando conta daquela obra lá em Barreiras. Lá em Saúde, sob os auspícios do pastor Ademar Mota, missionária Núbia Regina, e também a todos os ouvintes da rádio web ABC da Restauração. É uma rádio 24 horas de programação evangélica, aonde eu, você e qualquer um de nós pode baixar a rádio pelo Google Play, obtê-la em nosso celular e assim acompanhar as ministrações e a programação daquela rádio maravilhosa, rádio ABC da Restauração. Como também ela tem no YouTube, né? Também tem Instagram, tem Facebook, a ABC da Restauração. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. A todos os ouvintes da ABC da Restauração, nós os saudamos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nessa manhã de hoje possa essa gloriosa paz interagir, permear, abundar em vossos corações. A paz do Senhor, irmã Bia. Vamos então, amados, ingressar no comentário da nossa lição desse trimestre. Esse trimestre nós vamos abordar sobre os 12 profetas menores. Vamos fazer uma análise desses livros e a lição de hoje já tem a primeira pergunta a ser respondida, né? Esses livros têm importância para a atualidade? Esses livros que foram escritos, os mais antigos são 8 séculos antes de Cristo e o mais novo foi 5 séculos antes de Cristo, né? Então eles abordam 3 séculos, na verdade, né? Seriam estes livros escritos neste período de 800 a 500 anos antes de Cristo, seriam eles aplicáveis à nossa atualidade? Nós vamos dar essa explicação para o povo de Deus. Gostaria de trazer um sumário, digamos assim, dessa introdução, dizendo aos irmãos o seguinte: esta lição ela é comentada pelo pastor Ezequias Soares. Pastor Ezequias Soares, ele é pastor presidente da igreja em São Paulo, em Jundiaí, Assembleia de Deus em Jundiaí. E, acima de tudo, ele pertence à comissão de apologética da CGADB. A comissão apologética é aquela comissão que é responsável pela guarda da doutrina da Assembleia de Deus. Ele é graduado em línguas orientais, é autor de vários livros da CPAD, é um biblicista, né? Podemos dizer assim, é um biblicista por convicção. Então, é algo maravilhoso estarmos estudando a lição deste autor nesse trimestre. Até porque ele também é especialista e conhece muito bem o hebraico. Então, isso aí nos dá uma segurança em repassar para os santos, em repassar para a igreja, algo que realmente é bíblico e é embasado exclusivamente nas Escrituras e não em opiniões pessoais. Posteriormente, vamos publicar um vídeo explicando a ADEB por que é que nós não estamos adotando a lição, digamos assim, oficial da CPAD para este trimestre. Embora estamos adotando outra lição também oficial
da CPAD. Não estamos saindo do aspecto doutrinário da CPAD, de maneira nenhuma. Mas, nesse trimestre, nós vamos depois publicar um vídeo explicativo, uma nota explicativa, uma nota de esclarecimentos para nossos irmãos da ADEB, explicando, esclarecendo por que nós não estamos estudando a lição desse trimestre da CGADB, da CPAD. A grande pergunta que fica é a atualidade dos profetas menores. Eles são realmente atuais? Como eu já falava, né? Como eu já falei, esses livros escritos há 800, 500 anos antes de Cristo. A primeira resposta que eu poderia lhe dar está em Romanos capítulo 16 e o versículo 26, onde está escrito: mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ou seja, o que de Cristo estava escrito, assim o estava escrito já através dos profetas. Quando nós lemos o livro de Mateus, no Evangelho, é que a gente vê a profunda ligação que o livro de Mateus possui, quando ele faz referências, abundantes referências a profecias realizadas sobre Jesus Cristo durante o seu ministério, provenientes, sim, dos profetas. Quando falamos dos profetas, nós aqui estamos falando de todos os profetas, né? Vamos explicar aqueles chamados profetas anteriores, profetas posteriores, profetas maiores, profetas menores. O que isso tem a significar? Por que são chamados de maiores? Por que de menores? Por que de anteriores? Por que de posteriores, né? Para que nós tenhamos uma ideia perfeita disso que nós estamos falando. Eu gostaria de trazer à luz o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, o versículo 16 a 21. Então, nesse momento, você tem a oportunidade de pegar a sua Bíblia e de nos acompanhar nessa leitura. Ele diz assim, na minha versão: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Pedro está se referindo ao momento em que ele, no Monte Tabor, ele viu a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele diz aqui no versículo 17, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. O apóstolo Pedro está dizendo que ele possuiu uma experiência pessoal com Jesus Cristo, e ele então agora, ele traz essa experiência pessoal dele à luz das Escrituras. E esse comparativo é interessante, porque nossas experiências pessoais não podem estar além daquilo que nos fala as Escrituras. Então, ele diz ainda na sequência, no versículo 19, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos. Então, está aí um dos motivos, uma das explicações pela qual nós estamos estudando neste trimestre os profetas menores. Estamos atentos como a uma luz que alumia em lugar escuro até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. O apóstolo Pedro está nos orientando a estudar os profetas, como estamos fazendo nesse trimestre, para que efetivamente
as palavras proféticas ainda sejam para nós, no dia de hoje, uma luz que alumia em lugar escuro até que a estrela da alva, ele está falando da pessoa de Jesus Cristo, ou seja, até o aparecimento total do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até lá, os profetas, nós vamos continuar estudando, porque eles são bem atuais aos nossos dias. E ele finalmente diz, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Aí ele diz, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Ou seja, jamais homem algum falou do que ele queria falar por vontade dele, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. São vários os profetas, e eu vou aqui, estou falando dos 12, né? E eu vou dar aqui a ordem dele neste momento, e que essa lição você pode receber, desde que você queira, né? Você pode receber ela em PDF, caso você deseje essa lição, para nos acompanhar, né? E durante o transcurso dela, nos fazer várias perguntas. Então nós temos o profeta inicial é Oséias. Ele profetizou entre 793 a 753 a.C. O profeta seguinte foi Joel. Ele profetizou entre 835 a 830. Profeta Amós, 760 a 755. Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Todos esses profetas, eles possuem mensagens que até a data de hoje ainda são aplicadas. A irmã Iraídes, ela diz que quer em PDF. Muito bem, irmã Iraídes, será enviado para a senhora. Eu só gostaria que a senhora ratificasse essa sua solicitação através do nosso WhatsApp. Eu vou escrever aqui o WhatsApp para os irmãos, o WhatsApp do pastor Pinheiro, para que quem quiser poderá fazê-lo. 99134 4061. 7499134 4061. Este é o WhatsApp do pastor Pinheiro, para que quem desejar essa lição poderá solicitar por este WhatsApp. Repetindo, 7499134 4061. E nós, de bom agrado, não tem a menor dúvida, estaremos disponibilizando para todos os irmãos que assim o desejarem, essa lição em PDF. Muito bem. Então, meus queridos, embora os profetas menores sejam antiguíssimos, como nós já vimos as datas deles, né? No entanto, eles tratavam de questões que ainda são relevantes para os nossos dias e nos servem de edificação espiritual, a mim como pessoa, como também a todo o povo de Deus. Porque eles tratam de assuntos como sendo família, sociedade, política, espiritualidade e, na atual conjuntura, todas essas coisas existem e os profetas, eles são verdadeiros esteios de sabedoria divina para a Igreja de Cristo, pois nos encoraja verdadeiramente a militarmos pela causa de Cristo nos fundamentos bíblicos ante os fatos da sociedade. Como já falamos, né, que ele trata de família, sociedade, política, espiritualidade, emprego e muitas outras coisas mais. A coleção dos profetas menores
Como eu já falei, eles estão compostos de 12 livros. E nós vamos explicar por que é que eles são chamados de profetas menores. Essa coleção são esses 12 livros. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Muito bem. Essa estrutura chamada de profetas menores, ela vem da Bíblia hebraica, que a Bíblia hebraica não possui o Novo Testamento. A Bíblia hebraica encerra-se no livro de Malaquias, né? Nós temos uma versão grega antiga do Antigo Testamento chamada de Septuaginta. A Septuaginta, ela dispõe esses livros desta maneira. É importante ressaltar que o valor e a autoridade dos livros dos profetas menores se impôs desde a Bíblia hebraica. E ela foi passando para a Vulgata Latina, foi passando para a Septuaginta, que são versões, né, da Bíblia hebraica original, né? E gostaria de dizer que o fato de se chamar de profetas menores ou profetas maiores, nessa divisão não está na Bíblia, né? Como na Bíblia original não existe capítulos e versículos, né? No entanto, isso existe por conta de uma forma pedagógica, é uma forma didática para facilitar a compreensão da estrutura literária dos livros da Bíblia. Então, o Pentateuco, livros históricos, livros sapienciais, livros profetas, são divisões pedagógicas, né? Porque são divisões pedagógicas de um mesmo conjunto, porque todas essas coleções pedagógicas das Escrituras possuem as mesmas autoridades. Não possui duas autoridades. Esse termo, profeta menor, ele foi adquirido da igreja latina por conta do volume do texto em comparação aos outros. Não é menor em relação à autoridade ou em relação à importância. É menor em relação à quantidade do texto escrito. O livro de Isaías, Jeremias e Ezequiel são profetas maiores em função da quantidade escrita. A porção literária escrita nestes livros é muito maior do que a porção literária escrita nos outros 12. Então, os outros 12 são chamados de profetas menores e esses 3 são chamados de profetas maiores. Embora no meio desses profetas maiores também se encontre o livro de Daniel. Hoje nós colocamos o livro de Daniel. Então, isso veio perdurando durante a igreja, né? E já no ano 132, isso já da era cristã, quando foi produzido um livro apócrifo, né? E nesse livro apócrifo ele não foi inserido porque ele não tinha inspiração divina. No entanto, nesse livro apócrifo já se falava dos profetas menores, ou seja, já era do conhecimento da igreja latina, da igreja da Idade Média, desde o ano 132, depois de Jesus, que essa divisão em profetas maiores e profetas menores, ela já existia, não é invenção nossa, já existia de maneira pedagógica. Por outro lado, nós precisamos também entender que o embasamento desse aspecto de profetas maiores ou menores, ele está situado no canon hebraico, porque são livros da Bíblia hebraica.
O Antigo Testamento é a Bíblia hebraica. Então, não podemos trazer para a Bíblia completa hoje para nós nada de que no hebraico não tivesse já no canon. Depois nós poderemos falar sobre isso em bibliologia, o que é o canon. Então, constando no canon hebraico, evidentemente estaria apta para vir para o contexto da Bíblia atual. Até porque foram aspectos do canon hebraico que Jesus citou por diversas vezes no seu ministério terreno. Nós encontramos isso de maneira mais sucinta no livro intitulado Harmonia dos Evangelhos, do pastor Pinheiro, este que vos fala. Os profetas do Antigo Testamento, no canon hebraico, eles eram divididos em anteriores e posteriores. Nós estamos falando assim dessa classificação em função do exílio sofrido. Então, os anteriores são Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Os posteriores são Isaías, Jeremias, Ezequiel e finalmente os 12. Essa classificação do canon hebraico, ela difere sistematicamente do nosso. Mas o que é mais importante observar é que eles já constavam no canon hebraico, embora de uma forma divisória diferenciada, mas já constavam no canon hebraico. Esses profetas, tanto maiores como os menores, ou vamos chamá-los de profetas, a partir do livro de Isaías, alguns deles foram contemporâneos entre si. Foram contemporâneos. Eles viveram na mesma época do outro, embora profetizando para nações diferentes. Um profetiza para Israel, outro profetiza para Judá, outros profetiza para as nações que não são judaicas, e assim nós temos, mas todos eles lá estão. Eles abrangem 3 potências mundiais. Esses profetas, Isaías, Amós, Jonas, Miqueias, eles viveram antes do exílio. O exílio da Babilônia, né? Osés, Isaías, Amós, Jonas e Miqueias viveram antes do exílio da Babilônia. Mas o importante é ressaltar que os profetas menores, eles passaram por 3 potências mundiais. Eles abrangem mais de 300 anos de aspectos proféticos. Eles passaram pelo domínio da potência da Assíria, da Babilônia e dos persas. E todos eles passaram por esses aspectos. Então, queridos, visto que eles já constam no canon hebraico, então nós podemos dizer que eles são livros sagrados. Foram transportados para nós por já serem livros sagrados. Qual é a mensagem que esses livros nos traz? Qual é a mensagem? De acordo com o que nós já lemos em 1 Pedro, capítulo 2, nós vimos que o apóstolo Pedro, ele afirma que a revelação que nós ministramos para a igreja é uma mensagem real. E é uma mensagem abalizada. Primeiro, pelo testemunho ocular dele. E segundo, pela afirmação daquilo que nos trazem os profetas. Não exatamente nessa ordem. Não existe uma preferência de importância. Ambos são importantes. Precisamos apenas enumerá-las. Ora, a semelhança dos apóstolos, digamos Pedro, João, etc., os profetas também foram inspirados pelo Espírito Santo e eles fielmente refletem a vontade divina acerca da redenção de Israel, isso em particular, e de uma maneira geral, acerca da redenção da humanidade. A mensagem destes profetas
é de uma origem divina. Foi Deus que os usou em cenários diferenciados e cenários que ocorreram, não somente naquelas datas, mas como ocorrem também no dia a dia. Cenário de casamento, cenário de sociedade, cenário de política, cenário de espiritualidade e outros cenários mais. Deus levantou aqueles homens naquelas ocasiões, fazendo-os profetizar. E aquelas profecias, elas continuam sendo atuais, porque estes livros literalmente são inspirados por Deus. E aquilo que é inspirado por Deus, ele é atemporal. Ele ultrapassa as fronteiras do tempo. De maneira semelhante, na transfiguração de Jesus Cristo no Monte das Oliveiras, eu falei Monte Tabor, né? Me perdoe. Lá no Monte das Oliveiras, de maneira semelhante, os apóstolos também, pelo mesmo Espírito das profecias, eles viram a transfiguração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra, quando diz assim, a palavra dos profetas, quando Pedro fala lá no versículo 19, essa palavra, ela não se restringe somente, quando ele diz a palavra dos profetas, não se restringe aos profetas menores. Essa palavra, ela é aplicada a todos os profetas desde o princípio do mundo. Lá desde o princípio do mundo, que existem profetas, que são homens separados por Deus para um ministério específico, e esses homens, eles falavam movido por Deus, e as suas palavras, elas eram transcritas, né? Nós encontramos mensagens sobre a vinda de Jesus, nós encontramos orientações para a vida humana, nós encontramos orientações para a nação, nós encontramos orientações para as particularidades da vida humana, criação de filhos, encontramos nossa posição social, nossa posição política, né? Nós encontramos N observações de Deus em função das ocorrências daquela época, que são as mesmas ocorrências também de hoje em dia, e também mensagens que se aplicam à Igreja de Cristo. Pedro diz que é como a luz que alumia em lugar escuro. Quando nós analisamos os profetas, sejam eles maiores ou menores, nós vamos ver que eles pregam, ministram e falam de temas como sendo Deus, serviço, salvação, criação, e sem que nós estudássemos, víssemos, analisássemos esses temas, nós estaríamos como que à deriva no mundo. Nós estaríamos sem a palavra dos profetas e nós estaríamos sem testemunho da antiguidade antes mesmo do nascimento de Cristo. E é através dos profetas que nós temos mais de 80 profecias cumpridas a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E aí, amados, eles como uma luz que alumia em lugar escuro, eles como que iluminando a nossa mente, nosso entendimento, eles nos levam até a pessoa de Jesus Cristo. A lei e os profetas anunciaram a pessoa de Jesus de Nazaré. A mensagem dos profetas, ela foi entregue às gerações futuras, preparando estas gerações para o tempo do Evangelho. E agora que nós vivemos o tempo do Evangelho, podemos ver a conciliação exata daquilo que foi pregado, ministrado, ensinado, mostrado, esclarecido 800 a 500 anos antes de Cristo, para que nós agora tenhamos autoridade de falar no nome de Jesus, sabendo que aqueles escritos
falavam a respeito de Jesus Cristo, e aqueles escritos permanecem perfeitamente válidos para o dia de hoje. Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. É preciso que a gente entenda tudo isso, porque eu vou sempre lhes dar uma orientação do cuidado que nós devemos ter em seguirmos, em sermos orientados por homens que, mesmo dizendo-se pastores, não aceitam a Bíblia Sagrada como um todo. Não aceitar a Bíblia Sagrada como um todo é mesmo que dizer que algumas mensagens da Bíblia, algumas passagens da Bíblia, são meras retóricas, baseados em imaginação humana, artificialmente construído, sem nenhuma finalidade absolutamente espiritual. Nós já temos, na atualidade, quem diga que a relação do escritor da história de Davi era a mesma relação de Shakespeare para os ingleses. A relação de Shakespeare para os ingleses era uma relação retórica, uma mensagem criada em função dos costumes dos ingleses. Ele criou aquilo, é baseado em imaginação dele. E alguns pensadores, pastores, hoje em dia, já querem trazer esta equivalência, deixando a Bíblia como sendo algo que foi escrita para aquele tempo e não foi escrita para o homem em todo o tempo. Aceitar isto, amados irmãos, é fazer-nos crer que a Bíblia não é a palavra de Deus. E o fundamento da nossa fé, o grande fundamento da nossa fé, é a pessoa vívida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cujo prenúncio de vida foi anunciado pelos profetas. Ora, não aceitar os profetas, ou os seus ditos, ou os seus ensinos, nesse mesmo contexto, é o mesmo que abdicar da fé inabalável que existe na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu volto a dizer, não somente uma fé vívida, mas uma fé em uma pessoa vívida no meio de nós, que é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Razão pela qual o apóstolo Pedro, ele diz que nenhuma profecia, ela é de particular interpretação. Ou seja, ninguém escreveu nada do seu próprio punho a seu bel prazer. A iniciativa foi de Deus. A iniciativa foi dele em ver a nossa necessidade. Então, quando o Senhor, ele viu a necessidade de Judá, necessidade de Israel, necessidade das nações, nas suas mais variantes e variadas necessidades, como sejam necessidades familiares, necessidades políticas, necessidades sociais, necessidades financeiras, necessidades de viver em comum acordo, em grupo. Diante de todas essas necessidades, o Senhor usou os seus profetas para trazer ao povo a solução das suas vidas.
Então, amados, as necessidades são as mesmas. Nós ainda possuímos pessoas que se dizem cristãs, dando crédito, votando em urna, fazendo com que pessoas que não têm o temor de Deus assumam o governo da nação. A mesma coisa acontecia naquela época. De maneira diferenciada, porque não era através de urna, mas era através do seu apoio. Então Deus levantava profetas, né? E levantou até mesmo um dito: feliz é a nação cujo Deus é um Senhor. Fazendo mostrar, isso aqui no aspecto político, fazendo mostrar, fazendo entender que a nação deveria ter, acima de tudo, o temor de Deus. E o temor a Deus não significa apenas não pecar, ou seja, não fazer isso, não deixar de fazer aquilo. Isso se chama princípios morais. A Bíblia é cheia dos princípios morais de Deus. Os princípios morais são para que nós os sigamos. Não são fundamentos essenciais para a salvação. O fundamento essencial para a salvação é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Mas os aspectos morais pela qual o povo devia viver, Deus então, quando viu os desmandos no meio da família, quando viu os desmandos políticos, quando viu os desmandos sociais, quando viu o desequilíbrio entre os homens, Deus levantou o profeta no cuidado dele de fazer com que esses profetas falassem a estes povos, a estas nações, a estas pessoas, desses desequilíbrios sociais e apontava para a solução. Os problemas ainda existem. Esses homens, a inspiração deles veio de Deus e por isso transcendem os séculos, transcendem os tempos. E aqui nós precisamos ter um cuidado em 2 Timóteo capítulo 3 e o versículo 16. Quando lá está escrito assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Veja bem, toda a escritura é inspirada por Deus. A palavra escritura, ela está com letra maiúscula. Ela tem uma destinação específica. Tudo que foi escrito, inspirado pelos profetas, é inspirado por Deus. Atenção. E por que eu digo todo cuidado? Porque algumas pessoas, para explicarem ou para justificarem o seu ponto de vista, diz assim: a escritura inspirada por Deus, olha como ele diz. Ele não diz toda a escritura é, ele diz a escritura inspirada por Deus, ou seja, como que aceitar o fato de que existe escritura que não foi inspirada por Deus? Terrível. Terrível. Quando o apóstolo Pedro, ou aliás, quando Paulo escrevendo a Timóteo, ele usa o termo inspirada por Deus, isso aí para nós são 3 palavras, inspirada por Deus. Mas o escrito grego chama-se theopneustos, aonde theo é Deus, pneu, respirar, soprar, e finalmente theopneustos é a palavra, é a expressão inspirado por Deus, ou seja, Deus soprou, moveu pelo seu espírito aqueles profetas, aqueles homens, para que eles falassem, não porque queriam falar, mas falassem porque Deus os estava levando a falar. Lembro muito bem nesse momento, embora não esteja dentro do contexto, mas que quando Balaque convida Balaão para amaldiçoar Israel, uma das palavras que Balaão diz é:
Como posso eu, depois dele falar, abençoando Israel bastante, Balaque se ira, e ele diz, como eu posso amaldiçoar aquilo que Deus tem abençoado? Ele estava falando daquilo que Deus colocou na boca dele para falar. E isso é inspiração. Esses homens morreram. Esses homens tornaram-se pó. O que eles falaram foi escrito e comprovado, porque a profecia dos profetas, ela tem dois tempos. Ela tem o tempo presente e o tempo futuro. Alguma profecia é para o tempo presente, é agora, é já, pá, buf, aconteceu. Outras estão para um tempo futuro. E tu, Belém, Efrata, tu, a menor de todas as cidades. Ora, aquilo era um tempo futuro. Ninguém poderia imaginar que depois da invasão romana, Belém se tornaria um vilarejo, uma cidadezinha pequenininha, uma coisa sem expressão. No entanto, foi de lá que nasceu o Nazareno, nosso querido Jesus. Já estava escrito a respeito dele. Então, essa inspiração, amados, nós podemos dizer que ela é uma inspiração sui generis, única, e não haverá mais. Ninguém falará mais profeticamente a ser acrescido na Bíblia, nada mais. A Bíblia, ela é o amém de tudo que Deus quis falar. Então, sinceramente, até uma pessoa que não é cristã, lendo os profetas e vendo o que eles dizem acerca de Jesus, se essa pessoa for pelo menos sábia, ela vai reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí vem o complemento, podemos dizer, nessa manhã. Ela é apta, toda a Escritura. E aí Paulo não está se referindo apenas para o Novo Testamento. Paulo está dizendo toda a Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é apta, ela é pronta, ela é preparada. A Escritura é preparada, é muito proveitosa para ensinar, proveitosa para repreender, proveitosa para corrigir, proveitosa para redarguir e proveitosa para instruir em justiça. Nenhuma literatura do mundo inteiro tem essa prerrogativa. Nenhuma literatura do mundo inteiro. Você pode procurar em milhões de livros, nenhum livro, se a Bíblia fosse meramente um livro, nenhum livro, ela teria essa autoridade e aproveitamento completo para ensinar, para repreender, para corrigir, redarguir e instruir. Todos esses verbos, eles possuem nuances, características e aplicações diferenciadas. E tudo isso em plena justiça. Não é simplesmente ensinar por ensinar, mas é ensinar em justiça, repreender em justiça, corrigir em justiça, redarguir e instruir em justiça. Reafirmo, nenhuma literatura do mundo possui essa autoridade ou essa mesma prerrogativa. Amém, queridos? A igreja, quando ela nasceu, ela ao nascer, ela submeteu-se à autoridade inquestionável dos apóstolos. A igreja, quando nasceu em Jerusalém,
ela se submete à autoridade inquestionável dos apóstolos. Considerando-se apóstolos aqueles que presenciaram do batismo até a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foram escolhidos aqueles 12 para serem esses homens. E estes homens, quando eles falavam pela experiência pessoal com a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos aí os escritos dos evangelhos de Mateus e João. Lembrando que nem Lucas, nem Marcos, eles foram discípulos de Jesus. Lucas foi discípulo de Paulo e provavelmente João Marcos foi um daqueles tantos discípulos que andaram com Jesus, mas não foi um apóstolo, foi um daqueles seguidores. No entanto, a autoridade destes homens foi suportada, foi alicerçada em 3 anos de convivência pessoal com Jesus Cristo. E aqueles homens, eles eram hebreus. Aqueles homens conheciam as Escrituras. Aqueles homens conheciam tanto as Escrituras que Pedro, quando levantou-se para falar a respeito do derramamento do Espírito, Pedro avoca a promessa de Joel. Então Pedro tinha perfeita noção do que ele estava falando. Ele disse que aquilo que foi prometido no livro de Joel estava se cumprindo naquele dia. Pedro, ele traz para os acontecimentos atuais da época dele a luz dos profetas. Ele traz a luz dos profetas. Ele não nega, ele não põe em segundo plano, ele não diz que é uma experiência que não estava escrita, que é uma experiência nova, nunca vista. Não, ele disse, não, essa experiência já estava escrita no livro de Joel. Pedro fala isso. Nosso querido Mateus, os evangelhos de Mateus, o evangelho de Mateus, ele é riquíssimo em fazer comparações entre o que estava escrito e o que estava acontecendo naquele momento. Então, diríamos que os apóstolos, todos eles, não somente andaram seguindo Jesus, não somente eles tiveram o privilégio de andar com Jesus, essas coisas maravilhosas, honrosas, tal, etc., mas eles conferiam se verdadeiramente aquele homem a que eles estavam seguindo era sobre aquilo a qual já estava escrito nos profetas a respeito dele. Então havia uma comparação. E havia até mais coisas que Jesus esclarecia. Porque era impossível para eles, e até para nós ainda é, né? Compreender a extensão do cumprimento das profecias na pessoa de Jesus Cristo, ali, fisicamente com eles. O próprio Jesus cita, entre outros, o livro de Jonas. Ele cita o livro de Jó, embora seja um livro sapiencial. Ele diz assim como foi com Jonas. Ele cita passagens do Gênesis. Jesus Cristo, ele vai citando passagens do cânon hebraico
E com isso, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava dando autoridade aos escritos do cânon hebraico daquela época. Refutar isso, dizer que aquilo ali não era inspirado por Deus, é o mesmo que dizer que Jesus era mentiroso. Porque Jesus alicerçou muito da sua vida, se não tudo, suportado, baseado no que dele estava escrito. E ele vai citando as profecias, à medida que elas vão se cumprindo na vida dele. Mateus cita, Lucas cita, João cita, Marcos fala de N profecias que vão acontecendo na vida de Jesus enquanto ele fisicamente no meio de nós, dando plena autoridade a tudo aquilo que já estava escrito. Ora, a mesma coisa acontece com as epístolas paulinas. E aqui eu estou falando agora das autoridades das escrituras como um todo. As escrituras paulinas são definitivamente reconhecidas como escritura inspirada por Deus, fazendo parte do Novo Testamento. Então, eu vou lhe dizer algo afirmando finalmente: todos os livros da Bíblia, a Bíblia que você tem na mão, os 66 livros da Bíblia, todos eles possuem o mesmo grau de inspiração e autoridade. Devemos dar atenção e credibilidade a tudo o que nela está escrito e de maneira nenhuma chegar e dizer que aquilo que foi escrito para aquela época. Porque os fatos e os acontecimentos daquela época ainda se repetem na época atual. O coração do homem é o mesmo, endurecido, incrédulo. O coração do homem é o mesmo. E muitas vezes a credulidade é parcial. Eu aceito isso em parte, isso não. A interpretação da Bíblia é parcial. Eu interpreto dessa maneira, dessa não. Então, meus queridos, meus amados, meus queridos irmãos, nós podemos lhe resumir que efetivamente o que nós vamos estudar nesse trimestre tem autoridade divina e são livros inspirados por Deus para todas as épocas. Para todas as épocas. Observe uma coisa interessante. Eu vou fazer um resumo, porque nós já estamos no final da nossa live. Veja bem, o livro de Oséias, vou fazer assim um resumo. O livro de Oséias. O livro de Oséias, claramente, a mensagem de Oséias é levar ao Israel ao arrependimento das suas próprias iniquidades. É um livro de advertência. É um livro que choca. É um livro que coloca o homem frente a frente com seus próprios pecados. Isso não existe hoje em dia também? Ora, é a mesma coisa. O livro de Joel. O livro de Joel, ele exorta o povo a se arrepender. E ainda diz que quando esse povo se arrepender e se voltar ao Senhor, serão abençoados. Isso é o resumo do livro de Joel. É a mensagem do livro de Joel. Ora, quantas denominações já não se afastaram do evangelho genuíno? E vivem fábulas, invencionices criadas por homens. O livro de Joel é isso. É buscar essa advertência. O livro de Amós. O livro de Amós, ele fala claramente
sob a eminência do juízo divino sobre Israel e sobre todas as nações ao redor. Isso é uma realidade ainda hoje. O juízo divino, porque nós não pregamos o juízo divino, nós pregamos a graça divina. Mas o juízo divino, ele existe. E ele é eminente. Tão eminente que nós não sabemos quando a igreja vai ser arrebatada. Mas ele é eminente. Ele vai acontecer sobre Israel e sobre todas as nações ao redor. O livro de Obadias. O livro de Obadias, ele revela a ira de Deus contra alguém que persegue o povo de Deus. É um livro muito forte em termos da ira divina. Então nós precisamos ver o que é que vai acontecer e talvez até orientar essas pessoas. O que é que vai acontecer com aqueles que perseguem o povo de Deus. Porque ele revela a ira de Deus. O livro de Jonas. O livro de Jonas, querido, ele demonstra a misericórdia divina através da pregação para o arrependimento. Deus demonstra que pela pregação o homem pode vir ao arrependimento. Ele demonstra claramente o que me cabe a você e a nós é pregar o evangelho, porque a palavra dele surtirá o efeito necessário, desejado. É o livro de Jonas. O livro de Miqueias, ele adverte a nação. O livro de Miqueias é uma advertência para que nós tenhamos cuidado. Jerusalém caiu, então tenha cuidado, porque todos vão cair, é juízo de Deus. Isso para aqueles crentes, né, que não se lembra que são um buzeiro enxertado, né? Ora, se ele é enxertado e Deus não quebrou os ramos naturais, cuida tu, que Deus não quebre também. O livro de Naum é um anúncio. É um anúncio da destruição de uma cidade ímpia, chamada Nínive. É como Deus estivesse dizendo para nós, o ímpio, moralmente ímpio, ele pagará o preço da sua impiedade. O livro de Abacuque é um livro que ajuda, impulsiona os remanescentes fiéis a compreender os caminhos de Deus em função do pecado alheio. Sabendo os remanescentes e os fiéis que o pecado alheio não é de seu interesse, mas vai ter o juízo divino. Então o livro de Abacuque, ele nos ajuda a compreender, seja remanescente, seja aquele que seja o último, seja aquele que seja o restinho. Mas o livro de Abacuque, ele lhe ajuda neste sentido. Ainda hoje nós temos o livro de Sofonias, é um livro que adverte todo mundo contra o juízo de Deus. Ele adverte todo mundo. Aí ele mistura tudo. Israel, igreja, Judá, Jerusalém, nações. Ele vai misturar tudo. Tudo está debaixo do juízo de Deus. Nós devemos pregar isso, sim. O livro de Sofonias nos revela isso, sim. Mas nós damos preferência à graça. Se nos perguntarem alguma coisa a respeito, nós temos a resposta adequada. O livro de Ageu. O livro de Ageu é um livro que nos exorta, a nós como igreja, a ter um templo. Nos exorta a nós como igreja a ter um templo. Porque Deus exortava o povo, ele exortou o povo à reedificação do templo. Se não fosse necessário, não precisaria do livro de Ageu. Mas ele impulsiona o povo. Ele profetiza para o povo. Ele usa um homem para dizer ao povo, eu preciso de um templo, eu quero um templo, e vocês é que vão edificar o templo. O livro de Zacarias, ele fortalece
aqueles que acreditam na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele fortalece. Finalmente, amados, o livro de Abacuque é um livro para obreiro, é um livro para os sacerdotes se arrepender dos seus pecados, observarem as suas práticas e se voltarem ao caminho verdadeiro e fiel da salvação. É um livro escrito para sacerdote, que até agora, nos 11 livros, Deus escreve para o povo, e agora ele escreve para aqueles que são responsáveis pela doutrina, pelos costumes e pela palavra que é dada ao povo, que é o sacerdote. Então, meus queridos, é um livro atual. São 12 livros que nós vamos estudar por 12 domingos. Bendito seja o nome do Senhor, de maneira atualizadíssima. Glória a Deus. Então, vamos responder à pergunta: existe atualidade, existe aplicação para os dias atuais dos 12 profetas? A resposta diante desta hora que nós vimos é sim, é perfeitamente aplicável para nós, perfeitamente aplicável para o mundo e perfeitamente aplicável para Israel. Bendito seja o nome do Senhor. Próximo domingo, já estaremos juntos, já estudando já o primeiro profeta, né? Provavelmente será Oséias. Já estudando já o primeiro profeta e vendo o que é que Deus está nos querendo falar através daquele homem levantado 800 anos antes de Cristo. Misericórdia, né? Misericórdia, né? Que ele ministrou entre 793 a 753. Então nós precisamos mesmo, a necessidade. Para você não viver um evangelho, me desculpe, abestalhado, aleatório, sem fundamento. Não, nós precisamos responder com fundamentos sobre aquilo que nos perguntam, sobre aquilo que nos indagam. Nós precisamos ter fundamentos para responder a estas pessoas, né? O apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro, ele nos fala de fundamentos da nossa fé racional, de maneira racional. Muito bem, meus queridos, meus amados irmãos, eu agradeço a todos em nome de Jesus que estiveram logados conosco. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E eu lhe peço de todo o meu coração, você está sendo edificado? Por favor, edifique outras pessoas. Convide outras pessoas, crentes e até mesmo descrentes, para participarem deste seminário fabuloso. Esse seminário que não dá diploma, não tem fim e é imenso em conhecimento bíblico, que é a Escola Bíblica Dominical Online no Instagram, ADEB Oficial. Faça isso com outras pessoas, convide-os a serem participantes, né? Faça-os serem edificados em Cristo Jesus. Por outro lado, também agradecemos carinhosamente a todos os ouvintes da ADEB, da ABC da Restauração, aí com o nosso pastor Ademar Mota, nossa missionária Núbia Regina, estendendo de uma maneira fabulosa, estendendo de uma maneira maravilhosa este ensino bíblico para dezenas e centenas de pessoas, dezenas de cidades, lugarejos, vilarejos e etc., né? Para dezenas de irmãos que não têm a possibilidade de ir para a escola dominical, mas estão lá, logados conosco, ouvindo a ministração da palavra de Deus. Enquanto vivermos nessa pandemia, não sabemos até quando isso vai perdurar, mas estamos tomando os cuidados necessários. Irmã Clotilde, né, que está sempre logada conosco, né? Nossa irmã Ninha, diga-se de passagem, nossa irmã Vânia, minha irmã 2 vezes, né?
ali em São Paulo, né? E muitos outros amados irmãos, nosso irmão Kenard, que acabou de entrar, né? Amém, seja bem-vindo em nome de Jesus. E assim, meus queridos e meus amados irmãos, que Deus nos abençoe. Logo mais à noite, a partir das 18 horas, estaremos transmitindo o nosso culto pelo Instagram ADEB Oficial para todos aqueles que não podem estar na igreja. Gostaria de lhe dizer que todos os domingos e todos os cultos, Jesus tem salvo almas ali naquele lugar. Um lugar novo, uma colocação nova, onde nós estamos. No entanto, o Senhor tem operado maravilhas no meio de nós. Tem sido uma bênção ser participante daquele culto, né? E você está sendo participante, ou fisicamente, ou através do Instagram, ADEB Oficial, como eu sei que muitos outros também estão logados, outros que não são da nossa denominação, mas não têm a condição de ir para a igreja, estão logados no Instagram ADEB Oficial e cultuando conosco. Bendito seja o nome do Senhor. Quarta-feira, nós vamos estar na live ministrando um assunto de muita importância e um assunto de desconhecimento do povo de Deus. Muito desconhecimento do povo de Deus. Chama-se espíritos familiares. O assunto é espíritos familiares. Eu pediria até a gentileza de, se você tiver uma caixa de som, como é o caso da irmã do Silé, que tem uma caixa de som, né? Ligar na caixa de som para que os seus vizinhos e todos eles ouçam a ministração da próxima quarta-feira. Porque vai trazer um assunto desconhecido para o povo de Deus, que é o espíritos familiares. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja debaixo da sua santa e preciosa graça. A paz do Senhor e até logo mais à noite. Os meus amados irmãos e todos aqueles que estão logados conosco em nome de Jesus.